4. Aleluia, Jesus. Epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no seu capítulo de número 4. Glória a Deus. Bom é Deus e a sua misericórdia, ela perdura para sempre, né? Nesta quarta-feira, que é um culto voltado ao ensino da palavra, nós traremos aqui uma reflexão a respeito de crescimento espiritual e maturidade cristã. Gálatas, no seu capítulo de número 4, é um capítulo que o texto que eu gostaria de tomar por base. Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Quantos encontraram, digam amém. Amém. A epígrafe do texto diz: o Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e de curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Você pode dar um amém? Amém. Glória. Palavra gloriosa esta, querido. Quando nós olhamos Paulo falando a respeito de uma herança em Cristo, de uma herança de Deus que nós recebemos em Cristo Jesus, é necessário que nós entendermos o processo de adoção, o processo de filiação. Nós que outrora não éramos filhos, agora somos filhos de Deus. Isso acontece pela adoção. Nós não somos filhos de Deus legítimos, mas somos adotados no sacrifício vicário de Cristo. Quando se fala de maturidade, nós logo olhamos para as nossas vidas e não encontramos dificuldade nenhuma em entender o que é maturidade. O dicionário vai dizer que maturidade é a idade madura, é o amadurecimento, é a perfeição. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós começamos a entender que em Cristo o propósito é nos tornar prontos para desfrutar dessa herança. Todo filho de Deus tem direito a uma herança afiançada em Jesus Cristo. Mas o que nós precisamos entender é que a nossa geração, ela ficou marcada como sendo a geração da fé. Nós entendemos o que é fé. Entendendo o que é fé, nós achamos que a fé é suficiente para vivermos todo o extraordinário de Deus. Mas quando nós olhamos dentro da Bíblia Sagrada, nós começamos a entender que a fé sim, ela é importante. A fé sim, ela é essencial, mas ela não é o suficiente, ela não é tudo para que nós venhamos viver e receber a herança de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro, na epístola que Tiago escreveu, a epístola universal, no seu capítulo de número 1. Se você é bom de endereço aí, Tiago está depois de Hebreus. Tiago, no seu capítulo 1, vamos ver aí a importância da fé. Primeiro eu tenho que criar um campo aqui para depois a gente colocar em cima o tema que será abordado. Tiago, no capítulo 1, versículo de número 6. Quem encontrou aí? Quantos encontraram? Amém. Olha o que fala a respeito
da fé aí? Alguém pode ler para mim? Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Você vê? Então a fé ela é necessária para nós experimentarmos as obras de Deus. Quando nós olhamos este texto, amparado no que eu disse que nós somos a geração da fé, nós achamos que a fé basta. Mas quando nós começamos a folhear a Bíblia Sagrada, agora você volta para Hebreus. Você está em Tiago, agora você volta para Hebreus, no capítulo de número 6 e versículo de número 12. E aí nós vamos entender que a herança, que as promessas de Deus não são vividas apenas mediante a fé. Vamos ver o que está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 12. Alguém pode ler para mim? Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Opa, aqui a gente já começa a entender. Então nós vemos que só crer numa promessa não é suficiente para receber essa promessa. O autor aos Hebreus está dizendo que a essa fé é necessário que acrescente a ela também a perseverança, também a paciência. Se nós não entendermos a doutrina da perseverança bíblica, nós terminaremos como frustrados na fé. Outro texto que eu convido você a ler é em 2 Pedro, no capítulo 1. Vamos ler agora o versículo de número 5 até o versículo de número 7. Olha aí, nós queremos viver promessa de Deus. Você quer viver promessas de Deus? Amém. Glória. Então hoje nós vamos entender o que é necessário para vivermos as promessas de Deus. O versículo de número 5 de primeiro capítulo de 2 Pedro, quem encontrou, esboça um amém. Amém. Quem pode ler para nós? Versículo 5 a seguir, até o 7. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. E a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. você viu quantos itens foram acrescentados? Então, para viver a promessa, para receber a herança de Deus, não basta apenas ter a fé, mas principalmente algo que é mencionado aqui por Pedro. E quando nós vemos ele falando sobre caridade, piedade, amor fraternal, aí nós caímos naquilo que os teólogos vão chamar de amadurecimento ou de maturidade cristã. Quando nós olhamos aqui no texto que eu escolhi por base, você vai reparar uma coisa. Paulo ele vai dizer assim, olha o que Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo de número 4, versículo 1. Ele vai dizer assim, acompanha comigo: digo-vos, pois, que todo tempo que o herdeiro, ou seja, é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e de curadores até que o tempo determinado pelo Pai. Ó, 3, assim também somos nós. Opa, Paulo ele se utiliza de uma realidade, de uma circunstância, de um conceito, né, de algo da nossa vivência, para poder aplicar em uma realidade espiritual. É isso que a Bíblia procura fazer. O que nós entendemos aqui é o seguinte: esse herdeiro, ele é dono de tudo, só que ele não pode receber esse tudo, porque ele ainda não está preparado. É igual o remédio. O remédio é bom ou é ruim? O remédio ele é bom, não é? Na mão de quem ele é bom? Quem está doente? Na mão do adulto. Se você entregar um remédio na mão de uma criança, será que o remédio vai ser bom? Então aqui a gente entendeu. Quando você pega a caixinha, você vai ver que está escrito assim:
mantenha fora do alcance das Crianças. A mesma coisa é a herança de Deus. Nós falamos de promessa, né, pastor? Nós vemos os pregadores falando de promessa, o povo se alegra, mas será que você está preparado para viver as promessas de Deus? Aí fica difícil. Quando nós falamos de herança de Deus, nós precisamos que entender que essa máxima também serve para a herança. A herança ela deve ser mantida fora do alcance das crianças. Deus, imagine você, Deus ele pegar, vamos trazer a nossa realidade. Você pega um montante de dinheiro e entrega na mão de uma criança. O que essa criança vai fazer com esse dinheiro? Você pega uma faca afiada, um bisturi e entrega na mão de uma criança para cortar um tomate. Será que isso vai dar certo? A mesma coisa são as promessas de Deus. Quando nós falamos a respeito disso, é necessário voltar lá no começo. Primeiramente, tem um ditado que diz assim: todo mundo é filho de Deus. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Você está andando na rua com a Bíblia debaixo do braço, o camarada te para e fala, aí você vai evangelizar ele olha para você e fala, mas eu também sou filho de Deus. Será? A Bíblia dá essa confirmação? Será que todos são filhos de Deus? Vamos ver o que está escrito em 1 de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Vamos entender aí o que vai estar escrito? João, capítulo 1, versículo 11 e o 12. Quem encontrou? Pode ler para a gente? Bom, Mateus vai colocar ali na tela para a gente. João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Quem encontrou? O que está escrito aí? Bem para o que era seu, Olha lá. e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha lá. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se ele trouxe, se ele deu esse poder de serem, é sinal que eles não São. Opa, aqui a gente já entende. Quando a gente vai ver aquele texto lá, muito conhecido em Gênesis, capítulo 1, versículo de 26, vai estar escrito assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa Semelhança. Lucas capítulo 3, versículo 38, vai estar escrito que Adão veio de Deus, que Adão era filho de Deus, só que Adão pecou. Quando Adão peca, algo acontece. Se você vai ver em Gênesis capítulo 5, versículo 3, vai estar escrito assim, que Adão gerou filhos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós temos o costume de olhar para uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, né? E dizer para ela, você é a imagem e semelhança de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo? Você é a imagem e semelhança de uma geração caída. Aqui surge a natureza pecaminosa. Por isso que foi necessário vir o segundo Adão, que é Cristo. Veio o segundo Adão, que é Cristo, para poder devolver ao homem caído, nascido segundo a imagem de Adão, devolver a imagem de Deus. Aí vamos lá em João capítulo 3, eu vou ser bem objetivo, viu? João agora no seu capítulo de número 3, deixa eu abrir aqui para acompanhar junto com vocês. João no seu capítulo de número 3, vamos fazer a leitura aí, a partir do versículo de número 3. Olha o que Jesus vai dizer aí. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vamos para o 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha aqui. Aqui a gente entende algo muito interessante. Nós não nascemos filhos de Deus, mas nos tornamos filhos de
Deus em Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizer que ele é o cabeça de uma nova raça. O homem que passa por uma regeneração ou pelo ato de nascer de novo, esse nascer do Espírito, vamos ver a sequência? Pula aí, Mateus. Respondeu Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Continue, Mateus. O que é nascido da carne... Opa! E eu estava conversando com uma devota essa semana dentro do ônibus e ela veio querer me evangelizar. Católica, veio querer me evangelizar. E o Cadu ficou só olhando e dando risada. Eu falei: meu amigo. E eu deixei ela falar. E ela falou. Aí eu falei: Jesus foi batizado, não foi? Foi, mas por que Jesus foi batizado? Ah, foi só por servo. Não foi só por servo. Você viu o que está escrito aqui? Olha lá. O que é nascido da carne é carne. Tiago nasce do Juliano. Tiago é filho do Juliano. Pronto. Aqui demonstra a nossa natureza adâmica. Mas agora nós vamos falar da nossa natureza espiritual. Olha lá. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer assim: ele, se referindo a Deus, é o Pai dos Espíritos. Por mais que a pessoa seja avançada em idade, tenha uma idade considerável, quando essa pessoa vem a Cristo, olha que coisa linda isso que eu vou fazer, que eu vou dizer para você. Quando essa pessoa vem a Cristo, quando essa pessoa se converte, quando essa pessoa nasce novamente, que é o processo da regeneração. Regenerar é nascer de novo, ser gerado novamente. É isso que significa regeneração. Você está aqui e você é um ser espiritual porque você foi gerado novamente. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Pai. Quando nós olhamos a isso, nós temos a mania de olhar para uma pessoa recém-convertida e nós temos a mania de exigir dessa pessoa atitudes de um adulto. Por mais que essa pessoa seja avançada em idade e ela venha se entregar a Jesus e venha passar pelo processo da regeneração, essa pessoa passa a ser uma criança na fé. Muitas vezes a pessoa vem para a igreja e depois no outro domingo a pessoa não vem. Aí você chega para o pastor e fala: não quer saber de nada com nada. Aí o pastor sabe, vai olhar para você e falar: mas é uma criança. A criança sabe o que ela deve fazer. A criança sabe o caminho que ela deve seguir. É necessário que a criança venha a ser instruída. Vamos lá em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2. Vem aí, Mateus. 2 e 2 de 1 de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Olha o que Pedro vai dizer aí sobre essa fase. Olha lá. Desejai afetuosamente, como meninos, mas ali é crianças, né? Que é népios a palavra. Como crianças novamente nascidas. Olha isso, hein? Falando com um monte de gente barbada, tá falando, nascer de novo, e vocês precisam desejar o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O crescimento, ele está à nossa disposição, e nós precisamos desejar o crescimento. Nós queremos viver as promessas de Deus, mas não queremos crescer. Quando você vai ver, vamos ver em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Olha o que está acontecendo aí. E aí você vê se isso não se assemelha à situação de muitos rebanhos, de muitas igrejas. Olha o que o autor aos Hebreus vai dizer aí. Capítulo 5, versículo 12. Olha o que está escrito. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais que vos tornes a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E
e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Por quê? Por mais que tenha nascido de novo, por mais que tenha muito tempo nos caminhos do Senhor, ainda não cresceu, ainda não amadureceu. O que eu acho interessante é que Pedro vai falar aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Vê aí, Mateus, fazendo um favor. Olha o que Pedro vai falar. Olha o conselho que Pedro nos dá nessa noite. A necessidade do crescimento espiritual. Antes crescei. Quem é que cresce? A criança. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós precisamos crescer. O tudo de Deus não vai entregar nas mãos de uma criança. Nós precisamos amadurecer espiritualmente. O crescimento é na graça e é no conhecimento. O crescimento ali, ele deve ser gradativo, ele deve ser equilibrado. Não é só na graça e não só no conhecimento. O crescimento, ele deve ser equilibrado. Crente que cresce só na graça, vira menino. Crente que cresce só no conhecimento, vira fariseu. Vira fariseu. Crente que não cresce nenhum e nem no outro é crente fraco. Mas crente que cresce nos dois é crente forte. Você quer experimentar as promessas de Deus na sua vida? Amém. Então Deus fala nos meus lábios essa noite: vamos crescer. Aleluia, glória. Vamos crescer? Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender: nós somos filhos e herdeiros de Deus, mas nós temos vivido como escravos por falta de maturidade. É isso que tem acontecido. Sabe aquela história do filho mais velho, do filho pródigo? O que o filho mais velho fez? Depois que o filho mais novo voltou, deu aquela festança. Quando ele ouviu todo aquele barulho, ele chegou no pai. Vamos lá em Lucas 15. Lucas 15, vê aí, Mateus, fazendo um favor. Lucas 15, versículo 29. Olha que coisa interessante. Lucas 15, versículo 29. Olha lá. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Olha aqui, ó. Nasceu, já serve o pai há tantos anos. Olha lá, te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós temos a opção de viver o extraordinário de Deus. Nós temos a opção de viver as promessas de Deus em sua inteireza e plenitude. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos disputando o cabrito. Nós estamos preocupados com o cabrito. É como aquele homem que foi fazer um cruzeiro, e ele entrou no cruzeiro e ele começou a ver as pessoas ali sentadas naquelas mesas, comendo boas comidas, né? Participando de boas refeições. E aquele homem chegou e falou assim: vou fazer o seguinte, eu tenho 30 dias para ficar aqui, eu vou ajuntar 29 dias. Quando chegar no 30º dia, eu vou lá e gasto tudo e como de tudo aqui neste lugar. Ele passou os 29 dias fazendo isso. Quando chegou no 30º dia, ele acordou empolgado. Ele falou: é hoje que eu como, é hoje que eu participo. E quando ele foi à primeira localidade para poder participar do café da manhã, a pessoa olhou para ele e falou: moço, mas não precisa pagar, aqui é tudo de graça. Tem gente dentro da igreja achando que o dom é pago. Não, o dom é de graça. Ele está aí. É porque a gente está vivendo uma geração de à la carte. Sentamos na mesa e dizemos: vem, traga. Não, aqui é serve-se, irmão.
O banquete está aí, já foi pago no Calvário. Se tu quer dom, tem. Se tu quer unção, tem. Tudo está aí disponível para você. Mas nós continuamos a viver na cisma do cabrito. O pai olha e fala: ei, tudo que eu tenho é teu. Quer ver isso? Vamos lá ver. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 22. Vê o que está escrito aí. Veja o tamanho das promessas, o tamanho da herança de Deus para a sua vida. Olha o que está escrito. 1 Coríntios 3 e 22. Coloca o 22. Ainda bem no comecinho. 3, 22? É. É isso aí. 1 Coríntios 3, 22. Eu marquei a referência aí. Mas Paulo vai deixar muito claro. Ele vai falar: vós sois dono de tudo. Em Cristo nós somos donos de tudo. Vamos ver um texto interessante que está lá em Romanos, em Gálatas, no capítulo 3, versículo 26. Gálatas, capítulo 3. Vamos ler. Olha o 28. Versículo 28. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e sois de Cristo. Então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos tão ricos e vivemos como tão pobres. Dentro da casa de Deus, o filho estava ali dentro, olhou para o pai, colocou ele contra a parede e disse: me dá um cabrito. O pai olhou e falou: filho, você tem isso tudo. Nós não entendemos o tamanho daquilo que nós recebemos lá no Calvário. Deus tem tudo de Jesus, tem tudo de Deus? Tem. Jesus tem tudo de você. Mas quando chega em nós falarmos a respeito de Deus, nós achamos que nós só temos um pouquinho, e na verdade nós não estamos aproveitando aquilo que nos está disponível. Quando Jesus foi conversar com uma mulher cananeia, uma mulher sírio-fenícia, lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 21 a 28, a Bíblia vai dizer que essa mulher foi até Jesus, e ela chegando em Jesus, ela começa a clamar, e os discípulos olham para Jesus e falam: despede ela, está começando a pegar mal isso aí, despede ela, já que o Senhor não vai ajudar, despede ela. E Jesus não fala nada. Se você não sabe disso, Jesus já ignorou alguém, viu? A Bíblia vai deixar claro que Jesus já ignorou alguém. Jesus não deu atenção naquela mulher, mas ela não desistiu. Ela continuou a clamar. Quando Jesus se vira para falar com ela, Jesus vai dizer assim: ó, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? Aí o mal entendido vai dizer: meu irmão, então quer dizer que Jesus chamou a mulher de cachorro? Não, não foi isso não. Jesus chamou de cachorrinhos. Quando a gente vai ver na Bíblia, tem uma diferença entre cachorros e cães, né? O cão é aquele animal selvagem que devora carniça. O cachorro é aquele animal doméstico. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: não é lícito tirar da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Por quê? Porque Jesus, lembra que nós lemos João capítulo 1, versículo 11? Ele veio para os que eram. Quando fala que aqueles que eram seus, de quem ele está falando? Está falando dos judeus, porque Jesus veio primeiramente para os judeus. Paulo depois vai ministrar para os gentios. Então é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: ó, não é lícito tirar dos judeus, né, e dar para os
gentios, é isso que ele está dizendo. Mas quando se trata aqui, não está falando de importância, e sim de prioridade. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: a hora de vocês vai chegar. Só que quando aquela mulher se deparou com aquela situação, ela disse assim: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Olha isso. Quando Jesus se depara com a declaração dessa mulher, ele diz: grande é a tua fé, mulher, grande é a tua fé. E a Bíblia vai dizer que no mesmo momento houve cura e libertação na casa dela, só por causa das... Nós olhamos para o livro de Atos e dizemos: por que nós não vemos milagres igual tinha no tempo de Atos? Por que nós não vemos milagres acontecerem igual acontecia? A ressurreição de Dorcas, a ressurreição do filho de Naim. Por que nós não vemos isso? Porque nós não estamos no ponto correto de maturidade para poder viver esse tipo de experiência. Os apóstolos, quando eles recebiam esse tipo de intervenção divina, eles jogavam toda a glória para Deus. E nós, se nós recebermos isso, é capaz de a gente ficar soberbo. Se nós não estivermos no nível de maturidade, nós não poderemos experimentar o tudo de Deus. Mais uma vez Deus fala para você: vamos crescer um pouquinho? Vamos ler a Bíblia, vamos? Glória a Deus. Vamos orar mais um pouquinho, vamos? Vamos se relacionar comigo mais um pouquinho, vamos? Deus está dizendo essa noite: eu quero entregar para você a minha herança. Eu quero entregar para você coisas grandiosas, mas você precisa crescer um pouco mais. Aleluia. A mulher olhou para Jesus e disse isso. Se houve cura e libertação apenas com a migalha, imagina quando o pão for servido. Aleluia. É por isso que Paulo vai dizer assim: que eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Isso aqui é a frase, a ênfase de todos os pastores. Todos os pastores buscam isso. Por que a gente se esmera no estudo da palavra? Por que a gente busca, a gente tenta entender, trazer a melhor explicação de forma mais clara? Para quê? Até que Cristo seja formado em vós. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo de número 12, 11, vai dizer assim: que ele deu pastores, ele deu evangelistas, ele deu os profetas, ele deu doutores. Tudo isso para quê? Para o crescimento, para o aperfeiçoamento dos santos, para que não sejais como meninos levados por qualquer vento de doutrina. Criança acredita em tudo? Acredita. Tudo que você fala com a criança, ela é só oferecer um docinho e a criança acredita. Mas quando nós somos maduros, a gente sabe discernir entre o bem e o mal. Por isso que tem muita gente saindo da igreja. Se sai da igreja porque ainda não cresceu, porque o maduro conhece o Pai e sabe tudo aquilo que o Pai tem reservado para ele. Quando nós olhamos aqui para Paulo, em 1 Timóteo, vê aí, Mateus, fazendo um favor, 1 Timóteo, no capítulo 3, versículos de número 9 a seguir, vai surgir uma palavra aí, chamada neófito. Neófito é principiante, aquele que começou algo recentemente, pela vez, olha lá. Guardando o mistério da fé numa consciência pura, vamos lá. E também este seja, primeiro, aqui está falando sobre chamado, viu? Porque a gente pode ter um chamado, mas esse chamado só vai ser exercitado quando você for provado. A vida cristã, ela é uma caminhada. É verdade. Você entra por uma porta, certo? Quando nós aceitamos a Jesus, nós entramos pela porta que é Jesus. Só que agora você se deparou com um caminho, e esse caminho precisa ser percorrido até que você possa atingir o seu. No meio do caminho, o que eu tenho que fazer? Exercer o meu chamado. Só que olha o que a Bíblia está dizendo:
Aqui está falando sobre crescimento espiritual. E ali a gente está entendendo quando ocorre a separação para exercer o chamado. E também esses sejam primeiro os provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Continua aí. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Continua. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas. Continua. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé e que é em Cristo Jesus. Continua. Escrevam-te essas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Continua. Mas se tardar, para que sejais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. O que eu tenho a dizer aqui? Veja o que Paulo está dizendo. Aqui não tem um líder estabelecido ainda. E é melhor ficar sem liderança do que ter uma liderança imatura. Não adianta, querido. Se nós não amadurecermos, Deus não vai nos entregar. Nós estamos querendo muito de Deus, pastor, mas não temos estrutura para isso. Quando você vai construir uma casa, primeiramente, o que você tem que fazer? Alicerce, querido. Alicerce. Nós pedimos para Deus, Deus me dá. E Deus está olhando, não posso. Não tem estrutura. Você já parou para contar quantas promessas tem na Bíblia Sagrada? Todas essas são voltadas para você. Mas enquanto nós não tivermos a estrutura para recebermos essas promessas, nós não as receberemos. Quando nós olhamos isso, nós começamos a entender uma coisa, que essa herança, como diz lá em Provérbios 20 e 21, vê lá, Mateus, Provérbios 20 e 21. Olha isso. Eu falei do filho mais velho, agora eu vou falar do filho mais novo, lá do filho pródigo. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Jesus é caminho ou Jesus é atalho? Caminho. Mas nós queremos pegar Abraão tentou pegar um atalho, chamado Agar. Deu certo? Até hoje tem briga lá entre os palestinos e o Tem muita coisa que acontece na nossa vida por causa de atalho. Mas Jesus está dizendo, siga o caminho. A herança ela não pode ser tomada às pressas. Não foi o que fez o filho pródigo? O filho pródigo chegou no pai e falou, dá a minha parte, entrega a minha parte, porque eu não aguento mais ficar nessa casa, né? E saiu. O que ele fez? Viveu de forma dissoluta, gastou tudo aquilo. Quando ele se deu conta, quando ele caiu em si, ele estava no meio dos porcos, comendo da comida dos porcos. Por quê? Porque tomou posse daquilo de forma antecipada. Então nós precisamos ter paciência. Glória a Deus. Tem coisa que Deus promete para você hoje e se cumpre amanhã. É, verdade. Mas tem coisas que Deus te fala hoje que vai acontecer daqui a 10 anos. Você talvez não se lembre, mas Ele vai fazer você lembrar na hora. E você vai entender, ainda bem que veio agora. É verdade, Deus. Ainda bem que veio agora, pastor. Quantos olharam quando eu comecei o meu ministério de ministração, falando, vem pra cá que eu te faço pastor. Eu falei, eu não estou correndo atrás disso, querido. Eu não estou, isso aí é só uma credencial. O que importa é ter Deus na vida. É verdade. Que quer dizer? Você viu o que Paulo está falando ali? Não seja neófito, não seja precipitado, tem que ser experimentado. Sabe o que está acontecendo com as nossas crianças? A gente olha, eu vi um psicólogo falando, psicólogo de psicologia social, ele estava falando que essa geração está crescendo cada vez mais mimada. Mas sabe de quem é a culpa? Da geração anterior. A culpa da geração nova ser mimada é que a geração velha está estragando. Nós fomos criados debaixo de uma certa rigidez.
Quando nós temos filhos, nós temos aquela mania de dizer, não, então com meu filho eu vou afrouxar um pouco mais. E é nesse afrouxar que a coisa desanda. Nós precisamos sofrer agora para se alegrar depois. Aleluia! Você viu o que Jó teve que passar para depois ele receber tudo em dobro? Deus está dizendo para você essa noite, eu tenho promessas grandes para a sua vida. Mas eu primeiro preciso te estruturar. O interessante é que assim, quanto mais maduro você fica, menos maduro você se sente. Verdade. Você nunca vai se sentir maduro. Você vai estar maduro. As pessoas vão perceber o amadurecimento na sua vida, mas você não vai perceber. Veja o que Paulo vai dizer para me fechar. Filipenses capítulo 3, versículo 12 até o 14. Veja o que Paulo vai falar aí. Paulo era um homem maduro, mas não se considerava ter atingido essa condição. Vê aí, Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 14. Olha lá, olha o Paulo falando aí. Não que eu tenha alcançado, ou que seja perfeito, o que? Maduro. Eu estou falando de Paulo, querido, homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Continua em Mateus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás, sabe o que acontece? O crente está trilhando esse caminho e fica olhando para trás. Você está caminhando rumo ao amadurecimento e fica olhando para trás. A Bíblia diz que quem olha para trás vira o quê? Toma cuidado aí, querido. Nós estamos trilhando esse caminho rumo ao amadurecimento e não podemos olhar atrás. Aleluia, Deus! Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se bebia, não bebe mais. Se fumava, não fuma mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Se sentava no meio dos escarnecedores, não se senta mais. Se ouvia funk, não ouve mais. Doeu só um pouquinho. Esquecendo-me das coisas que para trás, deixa para lá. O que é passado eu prossigo para prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Tem uma coroa reservada. As promessas de Deus vão te alcançar. A herança de Deus te aguarda, mas nós precisamos amadurecer. Olha para quem está do teu lado e diz assim: vamos amadurecer? Vamos amadurecer. Conte comigo. Conte comigo. Uma salva de palmas